Então, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e fazermos com ele um circuito de pensamentos. Como o estudo da noite de hoje trabalha a corrente de energias mentais, nós sabemos que através dessa diferença de energia, essa diferença de cargas, é que conseguimos fechar os circuitos para transmitir e receber também da espiritualidade, a inspiração, a intuição, a bênção, né, da compreensão, para aplicarmos estes ensinos, estes estudos, estas reflexões no nosso campo de trabalho dentro da área da mediunidade. Ninguém vai trabalhar mediunicamente no desconhecido ou seguindo simplesmente a experiência daqueles que lá já chegaram. Nós vamos trabalhar através da instrução que o Livro dos Médiuns nos faculta e que as obras subsidiárias também nos dão capacidade de refletir e, acima de tudo, de compreender um pouco mais sobre esta grande ferramenta, sobre este grande sentido desconhecido, que ainda nós não nos aventuramos nos caminhos da investigação científica para conhecê-lo completamente. Abençoe-nos, Senhor, abençoe nosso grupo de estudos, que possamos absorver um pouco mais da proposta da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos retornar, né? Na semana passada, a gente havia começado a falar do capítulo 5, quando tivemos a interrupção, então nós vamos retornar, capítulo 5, corrente elétrica e corrente mental. E ele começa falando para nós sobre o dínamo espiritual. O que é esse dínamo espiritual, né? Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que no comando das associações atômicas sobre a perquisição do homem prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. Então ele fala, mesmo que a ciência demore, não aceite, né, seja até certo ponto aversa às propostas do espírito, é imperioso convir, né? É a afirmação dos espíritos que no comando de todas as associações atômicas sobre a pesquisa do homem prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. O espírito encarnado ou desencarnado na essência pode ser comparado a um dínamo complexo. O que é um dínamo? Um dínamo é um instrumento muito antigo que gerava eletricidade através de um movimento, porque, na verdade, nada cria a energia. A energia ela já existe, ela é transformada. Quando nós temos, por exemplo, uma usina hidroelétrica, nós vamos fazer a transformação da energia cinética, de movimento da água, de movimento nas turbinas, na separação de cargas, para gerar a energia elétrica. Assim é também, por exemplo, as usinas termoelétricas que usam a combustão de óleo diesel ou de madeira, as usinas atômicas que fazem através, né, da ebulição do calor emanado da fissão atômica para que aquele vapor gire as turbinas, ou das eólicas que usam a energia do vento, a energia de movimento, e geram aquelas hélices que geram turbinas, que geram, né, e transformam em energia elétrica. Então, o dínamo nada mais é que um gerador antigo que usava um tipo de movimento circular, geralmente, para fazer essa diferença de potencial. Então, o espírito encarnado ou desencarnado na essência pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico das forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo no laboratório das células
em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores, receptores, conservadores e regeneradores de energia. Então, o espírito encarnado ou desencarnado, espírito, o corpo nesse momento não é nenhum tipo de obstáculo. Pode ser comparado a um dínamo complexo. Por quê? Porque o seu pensamento, que é um movimento de energias, ele é convertido em forçamento eletromagnético. É uma afirmação que André Luiz nos faz aqui. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Então, as nossas células que se harmonizam com o nosso pensamento, com a energia que emanamos, com as nossas formas mentais, elas também acabam absorvendo essa energia e elas recebem energias que têm o mesmo teor, elas podem conservar essa energia. Imagina uma energia ruim, de um pensamento ruim, você contamina o seu campo celular, você associa com outras mentes que estão pensando naquele mesmo teor e pode conservar à medida que aquele pensamento é alimentado. Então, aquilo ali vai potencializando a se converter de vibrações, de ondas mentais, ao corpúsculo de partículas que vão gerar a doença no corpo físico. Mas também elas podem regenerar a partir de uma troca da energia mental anterior. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemos como um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, o ser espiritual, comparado a um dínamo ou a um gerador, ele é o mais completo que existe, porque ele tem a função de gerar, através do pensamento, de induzir, porque o seu pensamento também pode induzir, pode chegar a outras pessoas, pode fazer com que elas pensem da mesma forma. Ele pode transformar a energia que ele está recebendo, às vezes num momento em que recebe um pensamento ruim, ou tem um pensamento ruim, ele converte esse pensamento. Ele é um coletor, porque ele também tem a capacidade de assimilar tudo isso ao mesmo tempo. Então, nós vemos como que a nossa constituição como espíritos nos coloca numa condição ímpar na natureza. Nós temos toda uma cocriação mental. E essa criação, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser emitiva ou receptiva, ela pode, ao mesmo tempo, condensar essa energia e regenerar, transformar e levar uma carga diferenciada daquela primeira que foi gerada. A partir daí, nós passamos a ver que o espírito, ele é um manipulador de energias constante. Gerador elétrico. Recordemos que o motor se alimenta da corrente elétrica, fornecida por recursos atômicos do plano material. Nós, por exemplo, vamos ligar um eletrodoméstico, um liquidificador, você tem um motor que movimenta com a corrente de elétrons que parte do polo negativo da tomada, alimenta aquele motor que serve, a princípio, né, com um transformador que converte aquela energia em movimento, ali é uma transformação da energia elétrica em energia cinética, e retorna ao polo positivo. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica,
em que a matéria mental é substância básica, lembremos que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Então, por exemplo, você tem lá o aparelho, a partir do momento que você liga a tomada, você cria um circuito fechado. Por quê? Porque você tem lá a sua tomada e ali dentro você tem cargas diferentes. É o que ele vai chamar de DDP, né? Que são as cargas diferenciadas. A partir do momento que você liga aqui uma tomada, e essa tomada vai alimentar, por exemplo, uma televisão ou algum tipo de aparelho, essas cargas elas vão partir daqui, passar pelo fio, alimentar todo um circuito de transistores para o funcionamento deste aparelho, retornar pelo fio e retornar à fonte geradora, que nesse caso aqui foi a tomada. Então, nós fizemos aqui um circuito fechado. Ele estava aberto. A partir do momento que você liga, você fecha esse circuito e ele retorna à fonte ali, que no nosso caso foi a tomada. Afirmamos, diz ele para nós, que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, na qual a energia absorvida sob forma particular se converte em energia elétrica. Qualquer gerador, ele não cria, né? Até o nome gerador é um nome equivocado, porque ele não gera corrente elétrica. Ele gera diferença de potencial. Ele coloca, né, dos elétrons que ele recebe ali, daquela força eletromotriz, ele separa cargas. Por isso que nós temos na nossa tomada, um lado é uma carga, outro lado é outra. Isso aqui está ligado lá na rede da casa, né? Aonde nós vamos ter um fio com uma carga, um fio com outra, que vai estar ligado lá no poste, né, no padrão da rua, aonde desce um fio com uma carga e sai um fio com a outra. O aparelho gerador elétrico, perdão, no caso, ele não plasma corrente elétrica, ele não gera, ele transforma. Então, a gente fala, por exemplo, assim, vamos comprar um gerador de energia para evitar que aconteça, igual nós tivemos aí na semana passada, a interrupção por falta de fornecimento. Aí eu coloco um gerador na minha casa, geralmente um motor, né? E um gerador, para poder atender na minha casa, ele tem que ter uma fonte de energia. Mas não pode ser energia elétrica, porque ele vai funcionar justamente quando a energia elétrica faltar. Então, o gerador ele usa, por exemplo, um combustível químico, um combustível como óleo diesel. Ele usa algum tipo de fonte de energia para converter, para criar a diferença de potencial e sustentar o fornecimento da energia elétrica. Então, quando nós não temos o fornecimento normal, ele entra em operação e faz o mesmo trabalho do fornecimento que a gente tem. Mas ele não está criando, ele está convertendo a energia que ele precisa. E, geralmente, por exemplo, os geradores que nós temos mais comuns, eles são alimentados com fonte de combustível, né? Com fonte de combustível fóssil, queimando aquele combustível para gerar energia, para converter, para plasmar. Figuremos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se então a diferença de potencial existente. O que ele quer dizer para nós? Imaginemos lá uma pilha.
A pilha, se a gente pegar ela, ela tem dois polos, um positivo e um negativo. Esse polo negativo, ele é muito mais, vamos colocar assim, tem muito mais energia, muito mais potencial do que o positivo. Aí você pega um fio, liga aqui, aqui você coloca uma lâmpadazinha e liga aqui. O que que vai acontecer? Esses elétrons vão sair daqui, vão passar por aqui. Aqui dentro na lâmpada tem um filamento, então eles entram, passam por uma espécie de resistência no qual gera a luz e vem para cá. Quando nós falamos assim, a pilha está descarregada, por quê? Porque ele já enviou toda a sua carga e ela alcançou o equilíbrio. Então, já não temos mais a diferença de potencial. É isso que ele explica. Enquanto não tiver diferença, não tem trânsito de elétron, porque na natureza tudo busca o equilíbrio. Então, se nós temos muita coisa de um lado, está faltando do outro. Se nós estamos, por exemplo, às vezes, com algum tipo de doença, nós estamos com desequilíbrio. E esse desequilíbrio precisa ser sanado. A própria natureza trabalha. Quando está armando um temporal, aí nós temos o raio, né? O que é aquilo? É uma energia estática que vai alimentando através da movimentação dos ventos, vai carregando aquelas nuvens e ela tem que descarregar aquela energia. Então, o raio cai sobre a Terra, que é neutro, ou de uma nuvem para outra, porque eles buscam o equilíbrio. Na energia elétrica também é assim, tudo funciona por equilíbrio. Por que que as coisas funcionam? Porque o gerador cria o desequilíbrio. Ele separa as cargas e elas tendem a se procurar novamente. Nesse intervalo, você coloca o quê? Algum equipamento para se beneficiar dessa movimentação. Que pode ser uma lâmpada, que pode ser um equipamento eletrônico. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constante o fluxo eletrônico entre um e outro, uma vez que a corrente circulará do condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Quer dizer, se eu não colocar um gerador aqui, quando essa pilha descarregar, eu perco o efeito da eletricidade. A eletricidade vem justamente do nome elétron, da movimentação dos elétrons. Aí eu coloco um gerador aqui, eu coloco uma nova pilha, novamente nós vamos ter essa corrente até que acabe o fluxo, né, e alcance o equilíbrio. Quando a pilha está descarregada, na verdade, ela tem a mesma carga do polo negativo e do polo positivo. Não adianta colocar em congelador, não adianta fazer nada disso. Há alguns equipamentos de recarga que são elétricos que tendem a separar essas cargas. Se eles funcionam, eu não tenho informação exata assim para passar. Gerador mediúnico. Lembramos que nós estamos em corrente, né? Elétrica e corrente mental. Tudo isso que nós estamos vendo, né, lembra a física lá do primeiro ano do segundo grau. Mas se aplica à corrente mental. E ele escreve para nós: idealizemos o fluxo de energia, mente eletromagnética. Lembra que o espírito, ele falou lá atrás, quando ele pensa, ele gera energia, pensamento, energia em forma de ondas. Energiamento eletromagnética. Ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial. Em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Então, vamos agora passar para uma outra realidade, né? O campo da mediunidade.
Nós temos, por exemplo, o médium que está sentado à mesa, sentadinho aqui, né? Pronto para o trabalho. Ele tem na sua energia eletromagnética uma carga que pode ser positiva ou negativa. Aí nós temos aqui o espírito comunicante, que também na sua energia mental eletromagnética vai ter uma carga. Como essas cargas elas são contrárias, a tendência é que busque o equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, tem que criar um circuito fechado. Então, como é que cria esse circuito fechado? Estabelecido um fio condutor de um para outro, que em nosso problema representa, como é que chama esse fio condutor? É o pensamento de adesão. O que é isso, gente? Pensamento de adesão ou de aceitação. É quando você está sentado no seu trabalho, às vezes, né, de desenvolvimento, de desobsessão, e começa a ter um fluxo de ideias. É como as cargas estão chegando e precisa estabelecer o quê? O circuito, fechar o circuito. Não adianta você ligar apenas um fio na tomada. Qualquer fio de eletrodoméstico, ele é duplo. Ele tem dois caminhos. Se eu ligar apenas um, não vai haver movimentação. Mas no nosso caso, quando o espírito aproxima-se de nós, e por ele estar numa dimensão de vida e nós estarmos em outra, as cargas mentais serão contrárias. Então, ele pensa e envia um influxo, mas precisa do pensamento de aceitação. É quando o médium, então, amplia a sua capacidade de concentração, de aceitar aquela proposta e de converter aquelas ideias iniciais num processo de comunicação. O pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas no clima de afinidade. Você lembra da pilha? O que acontecia na pilha? Enquanto havia carga aqui, havia efeito, como se nós fôssemos a lâmpadazinha, né? Havia efeito e o retorno das cargas ao polo positivo. Então, aqui o espírito vai estar pensando, vai descarregar todas as suas emoções, todas as suas frustrações, suas ansiedades. O médium que está recebendo aqui essa carga de pensamento, converte ela em comunicação. E, ao mesmo tempo, retorna ao espírito, através da sua aceitação, o seu estado íntimo de equilíbrio. A tendência é que, durante a comunicação, o médium, né, fique um tanto quanto cansado, desequilibrado, mas é momentâneo, porque ele está dividindo as emoções, e o espírito, depois da comunicação, saia aliviado, porque há um equilíbrio, porque naquele momento houve um descarrego de energia. Então a gente ouve tanto isso, né, e não entende a mecânica do processo. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão. Esse pensamento constante, ele vai ser o gerador e vai continuar mantendo as cargas diferenciadas. Enquanto você aceitar, não desvincular o pensamento da proposta que o Espírito está te enviando, você vai ser um bom intermédio. Mas, por exemplo, se você mudar o pensamento, se você entrar na comunicação de alguma forma,
que a gente chama de interferência do médium ou mistificação consciente, você para com o pensamento de adesão. E se eu parar com ele, eu paro com o gerador que mantém as cargas diferenciadas. Então, eu não tenho mais transmissão do espírito. Eu tenho, às vezes, uma interferência da minha própria mente. E aí a gente vê que é um processo muito natural de acontecer nas casas espíritas. Começa-se a um influxo, o médium leva quase que um choque inicial, mas depois ele entra na comunicação, porque ele suspende o gerador, que é o pensamento de aceitação ou de adesão contínua da personalidade mediúnica, por meio do qual se evidencia incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto a corrente de forças mentais destinadas à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço circulará do condutor mediúnico, em razão do campo de energia mental eletromagnética existente entre a entidade comunicante, à individualidade do médium. Por isso que a gente colocou a carga negativa aqui, porque se na eletricidade, né, parte da carga negativa para positiva, com certeza na espiritual também parte. O que, que pode desligar esse gerador? O medo. Sente o influxo, mas se trava. Abre o olho. Fica com a musculatura toda travada. O médium não tem confiança, não tem segurança, não tem conhecimento, não está preparado para o trabalho mediúnico. Acha que ali dentro ele vai ser um veículo dos espíritos a fazer qualquer tipo de coisa. Ele, nesse processo, ele está tão consciente que qualquer pensamento que não seja de adesão, ele corta esse influxo da comunicação. Então, ele não tem que nem levar a comunicação para um espetáculo teatral, onde ele vai gritar, xingar, bater na mesa, ofender pessoas, porque ele tem o controle, ele tem um pensamento de adesão e de aceitação, e não de submissão. Então, ele vai aceitando dentro daquilo que é ético, dentro daquilo que ele aprendeu como educação do processo mediúnico. É a filtragem, sem perder a comunicação. E, ao mesmo tempo, ele não vai colocar as suas ideias, porque quando ele se entrega, ele é fiel à proposta. Agora, quando ele coloca as suas ideias próprias, quando ele articula uma comunicação com necessidade de reconhecimento ou para agradar alguém que esteja na reunião mediúnica, ele não está fazendo esse processo de circuito fechado com os espíritos, e sim com seus próprios interesses. Por isso que a reunião mediúnica, ela deve caminhar cada vez mais para uma reunião espontânea, onde eu posso fazer evocações, onde nós deixamos a espiritualidade, a orientação para o trabalho, a orientação do fechamento, as orientações para os médiuns, mas que ela processe dentro de um padrão claro, equilibrado, com bastante esclarecimento, porque não é apenas um médium trabalhando. Num trabalho mediúnico, nós costumamos ter 4, 6, 8, até 14 pessoas dentro de uma sala. E qualquer pensamento dos outros componentes vão interferir neste circuito. Então, às vezes, você está bem centrado, mas você vai ter interferências, como aquela luz que fica piscando, ela não tem uma iluminação contínua. Aliás, todas as luzes piscam, né? Só que elas piscam numa sequência tão pequena de tempo que a gente não percebe. Mas isso vai gerar uma interferência. Então, aquilo que o espírito gostaria de passar com muita clareza, o médium não consegue interpretar no seu pensamento, devido aos pensamentos daqueles outros que frequentam a reunião, mas que não têm condições de estarem ali. Ah, está ali porque é antigo na casa, porque veio do grupo mediúnico antigo,
porque antes se permitia todo mundo, ou porque veio de outra casa e agora está frequentando aqui, e na outra casa frequentava, não é justificativo. Montar um grupo mediúnico é algo muito sensível. É necessário pescar pessoas, selecionar pessoas, para que tenham entre si respeito sem preferência, para que tenham um conhecimento muito grande de todo esse circuito, de tudo isso que acontece dentro da sala, para saber se o médium que está ao meu lado está em comunicação, qual que é o meu papel durante esse processo, que é como se nós estivéssemos com uma televisão ligada. E ao invés de prestar atenção naquele conteúdo, eu estou falando ao mesmo tempo. Então, alguém que queira prestar atenção já está com a atenção dividida, porque ele tem interferência daquela comunicação. E acaba, se não tiver equilibrado também, descendo a outro nível. Sem contar questões de energia e de ectoplasma, nós vamos deixar mais para frente no livro, já que qualquer pensamento, qualquer trabalho no campo da mediunidade, há liberação de ectoplasma. E há uma assimilação constante da Assembleia. Por isso que a Assembleia é uma soma. Eu, quando vou para uma reunião mediúnica, eu trago um pouco de cada componente que ali estava. E cada componente leva um pouco da minha personalidade, da minha intimidade, do meu pensamento. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para adentrar a esse campo. É um campo fantástico. É o campo que trouxe a doutrina espírita. Allan Kardec, quando conheceu os trabalhos que ocorriam, ele viu um trabalho sério. Ele viu que tinha perguntas ali fúteis, mas haviam cadernos com questões interessantes. Então, ele viu naquilo ali uma inteligência sobre a naturalidade do momento, porque não se conhecia aquelas leis. E foram tomar corpo através da mediunidade. E por que nós temos hoje casas espíritas sem trabalho mediúnico? Porque nós queremos que o trabalho simplesmente faça, que os espíritos simplesmente tomem a nossa mente para trabalhar, eles emitem o seu pensamento. Só que a gente não sabendo do nosso compromisso e que o nosso pensamento é o gerador que mantém a diferença de potencial energético entre o pensamento do espírito nosso para que se firme essa corrente contínua, nós acabamos extrapolando, nós acabamos complicando a comunicação. Aí a gente entende como é que Chico Xavier conseguia receber uma obra. Vamos pegar, por exemplo, Paulo e Estevão, uma obra clássica. Né? Há uma conexão perfeita entre ele e Emmanuel. Energias diferentes de pensamento, de dimensões de vida, mas se fizeram numa corrente, numa entrega. O seu pensamento de adesão era uma entrega tão grande, ele se anulava tanto, que ele praticamente assistia todo o romance enquanto o corpo psicografava. Ah, mas eu não tenho essa capacidade. Mas eu posso interferir em quem tem. Eu posso interferir no trabalho mediúnico de forma desastrosa se eu não tiver o conhecimento daquilo que estou fazendo ali dentro. Átomos e espíritos. Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica, de outro modo, da corrente mental, lembremos-nos de que, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta atraem-se contrabalançando essa ação com a repulsão por elas experimentada entre as cargas de sinal igual ou de força centrífuga. É o que nós temos aqui. As cargas de sinal contrário, elas se atraem. Quando Allan Kardec pergunta na questão 459 se os espíritos influenciam no nosso pensamento, muito mais. Por quê? Porque os pensamentos se atraem. Eles se atraem, eles estão em cargas diferentes. Não quer dizer que estão em natureza diferente. Eles estão em cargas diferentes. Então, eles se atraem. Então, quando eu penso em alguma coisa, eu atraio
uma série de pensamentos de dimensões diferentes, dos espíritos que estão na Terra, dos encarnados que estão na Terra e de todos os outros que estão nas dimensões maiores. Então meu pensamento é influenciado por espíritos de uma outra casa planetária? Sim, com certeza. Porque o pensamento viaja mais rápido que a velocidade da luz, nós vamos ver ainda nessa aula. Então, quando você pensa em alguma coisa, você faz conexões imensas. Por isso que o pensamento deve ser resguardado. Imaginemos quando a gente, cede à indução mental negativa. Quando a gente se conserva, por exemplo, numa posição, imediatista, materialista, sensualista, nós estamos fazendo conexões com energias baixas, energias materiais, energias que acabam agitando o nosso corpo físico. Uma pessoa, por exemplo, que assiste a um filme de terror, ela tem taquicardia, ela tem crises de ansiedade, suor. Por quê? Porque aquela proposta de conteúdo, que é uma indução mental, faz uma energia eletromagnética a alterar o comportamento do próprio corpo. Uma pessoa fanatizada em esportes vem a desencarnar quando seu time alcança algum tipo de resultado, porque ela está numa ânsia daquilo ali acontecer e ela acaba tendo um rompimento de um vaso, porque a sua pressão arterial está alta, as descargas de adrenalina no corpo são várias e o organismo não resiste. Aonde que nasceu o princípio? Claro, o organismo estava, às vezes, já defeituoso, já estava doente, mas é o pensamento. Desequilíbrio partiu aonde? A harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontre neutro, ou mais propriamente, quando as unidades positivas ou unidades do núcleo são em número idêntico às da negativa, ou aquela que se constituem os elétrons. Estabilidade é essa que decorre dos princípios de gravitação nas linhas do microcosmo. É a questão da pilha. Ela vai estar em equilíbrio quando a gente fala, né? Ela está descarregada, não serve para mais nada. Na verdade, naquele momento, ela está com a mesma carga no polo positivo e no polo negativo. Então, não há uma diferença de potencial e eu não consigo mais fazer os elétrons saírem da parte negativa para a positiva, gerando efeitos da eletricidade. Uma comunicação mediúnica, quando ela termina em equilíbrio. O médium descarregou a parte emotiva e doou a sua parte de equilíbrio ao espírito. O espírito que estava totalmente em dificuldade recupera um pouco de lucidez. E há um equilíbrio naquele momento. Quando há esse equilíbrio, a comunicação geralmente encerra. Afirma-se desse modo que existe uma unidade de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico, quando a ação efetuada para transportar uma unidade de carga ou um ponto a outro ponto for igual à unidade de trabalho. Entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes da matéria mental, embora as modalidades outras de sustentação e manifestação, somos induzidos a asseverar, por analogia, que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental na entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade da expressão da personalidade mediúnica. Aí vai haver o quê? Simples interpretação do pensamento. Nada mais é que uma transmissão de energia. O espírito não incorpora no médium, não toma o médium. Aí a gente vai falar assim, mas se a gente assiste, por exemplo, a internet é cheia de vídeos dos trabalhos, de natureza africana, onde há uma assimilação completa, onde a pessoa
modifica as feições, onde às vezes ela fica insensível à dor, onde ela, né, toma bebidas e não tem efeitos imediatos. Ali nós temos cargas primitivas, maiores, em fluxos de energia muito grande, e que são geradas através da hipnose, através da música, através de um transe muito profundo que beira o sonambulismo. Nós caminhamos para um trabalho mediúnico no campo do pensamento lúcido, para não sermos instrumentos do ridículo, para não emprestarmos o nosso corpo físico a ponto de sofrer prejuízos, porque por mais que a pessoa diga, mas quando eu estou no trabalho mediúnico, não sou eu quem bebo, né? É o guia que bebe, mas o organismo é meu. Os prejuízos químicos que vão gerar na constituição orgânica são meus. Ele pode levar a energia, ele pode absorver o máximo possível, mas há sempre uma descarga química que vai repercutir na nossa saúde. Então, nós temos que entender que como o processo da mediunidade ele é energético, através simplesmente da fusão, da aceitação mental, eu não tenho que trazer nenhum tipo de comportamento que coloque em risco a minha própria segurança, a minha própria integridade física. Força eletromotriz e força mediúnica. Compreendemos que se dispomos em toda parte de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e do progresso, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente dos princípios das correntes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas ou de expressão cultural. Olha que interessante que ele fala para nós. A força eletromotriz da comunicação parte do espírito. O gerador que sustenta parte do nosso pensamento. Aí ele coloca para nós que temos igualmente variados mananciais de força mediúnica mediante a permuta, a troca harmoniosa, consciente ou inconsciente. A todo momento nós estamos sob processos mediúnicos a respeito desta proposta. Aí você vai falar assim, mas eu não trabalho mediunicamente, eu não tenho uma mediunidade estuante, ostensiva, que gera fenômeno, mas eu interpreto constantemente correntes mentais. Nesse ponto, o codificador foi claro, todos são médiuns. Todos recebem, assimilam, transformam e criam comunicações. Muitas coisas que falamos no nosso dia a dia, nós estamos sendo apenas alto-falante. Nós estamos recebendo, captando e convertendo essa energia em verbalização. Então, por exemplo, nós estamos numa discussão com alguém, que não vai levar a nada, às vezes é uma discussão banal, mas naquele momento vai surgindo na nossa mente todo um discurso. E você fala, e você discute, e você altera. Perdão. Na verdade, nesse momento, nós estamos em processo mediúnico, natural da vida. Naquele momento, você fez associações mentais, e enquanto você permitir o pensamento naquela proposta, você vai ser instrumento. Quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, aí as pessoas falam assim, mas é difícil, tem lugar que eu não consigo manter o pensamento, parece que não há ajuda, não há vibração, porque o pensamento das pessoas também interferem
na comunicação dos mentores espirituais que podem até te auxiliar, dependendo da sua equipagem de pensamento, daquilo que você já tem de conhecimento dentro de si, onde eles vão te inspirar. Você está fazendo um estudo, vem uma história na sua mente, vem um conto, vem uma página, um acontecimento. Isso é o quê? É um processo de inspiração. É uma comunicação natural da mediunidade. Não é uma comunicação, por exemplo, que se dá uma mensagem escrita, uma obra, um livro, um desabafo, uma orientação. Mas é uma mensagem que se expressa naturalmente. E a mediunidade caminha para esse ponto da espontaneidade do pensamento. Usinas diversas, continua ele dizendo para nós, espalham-se na paisagem terrestre, alentando sistemas de luz e força na criação do conforto e da atividade em cidades e vilarejos, campos e estâncias, e associações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo, nutrindo as instituições maiores e menores da religião, da ciência, da filosofia, da educação, da arte, do trabalho do consolo e da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Quando nós estudamos o livro Nos Domínios da Mediunidade, e lá no penúltimo capítulo, ou no último, Aulos começa a falar, né, que o professor é o médium do ensinamento, o médico é o médium da saúde, que aqueles que trabalham, né, naquela luta diária do recolhimento do lixo são médiums, né, da limpeza, que o pedreiro é um médium da construção. Por quê? Porque essas pessoas estão associadas a mentes. E nessa associação natural, elas estão intermediando o pensamento. É o que confirma a resposta dos espíritos. Influenciam muito mais do que imaginais. A tal ponto, eles vos dirigem. Então, é um processo de permuta contínua de troca de pensamentos. E quanto mais a gente mantém um pensamento numa linha, é o que cria a diferença de potencial, pensamento de adesão, mais conexão nós temos. Então, a criatura negativista, aquela criatura que tudo está ruim, que olha para o futuro e fala, não, tudo vai acabar, nada está bom, que tem o hábito da reclamação, é um médium das energias negativas. A criatura pessimista que sente uma dor é câncer, sente outra dor é um tumor que está na fase final da vida, é alguém que destrói a própria saúde e, se deixar, destrói dos outros, porque um pouco que você fica perto dela, você sai doente. Agora, uma criatura que só fala no bem, que divulga o bem, que trabalha no bem e que vive no bem, porque não adianta você falar daquilo que você não acredita, acaba ficando vazio a sua proposta e não convence nem a você mesmo, quanto mais aqueles que te ouvem. Aqueles que falam e vivem no bem contaminam. Por isso Paulo dizia, é o exemplo que arrasta. Por quê? Porque eles trazem consigo a experimentação da sua própria doutrina. Quando Jesus dizia, eu sou o caminho, ele não disse que existe um caminho. Eu sou o caminho porque eu vivi. E, através dessa vivência que eu estou passando para vocês, é o caminho, a verdade, ninguém vem a Deus, vem porque eu estou com Ele. Se não for por esse caminho, se não for por mim. Então, quando Jesus falava, ele intermediava os níveis mais altos da filosofia e do conhecimento que nós já tivemos na Terra. Nós somos médiuns 24 horas por dia. E se analisarmos o nosso dia, quanto tempo somos médiuns do bem? E quanto tempo somos médiuns da indiferença? Quanto tempo passamos falando nas coisas boas, acalmando, tranquilizando, estimulando, e quanto tempo ficamos na inutilidade, distraindo, no amornamento da personalidade, que não constrói e não evolui. São reflexões para que a gente possa
fazer. Fontes de fraco teor. Olha que interessante como é que ele fecha esse capítulo. Possuímos ainda aquelas fontes elétricas dotadas de fraco teor nos processos não industriais, em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato, a indução eletrostática e os efeitos diversos, tais como efeitos piezoelétrico, vulgarmente empregado na construção de microfones e alto-falantes, peças destinadas à reprodução do som e ao controle da frequência da radiotecnia. O efeito termoelétrico utilizado na formação dos pirômetros elétricos, que facultam a aferição das temperaturas elevadas, e o efeito fotoelétrico aproveitado em várias espécies de medidores. Principalmente os microfones, os alto-falantes, eles têm uma vibração de um diafragma, que recebe ali, né, a voz, que na verdade é uma energia de movimento, que é o som que está sendo levado, e ele transforma essa energia em pulsações elétricas que passam por receptores, mesas de som, para alcançarem o alto-falante. E o alto-falante faz o efeito contrário. Ele pega aquele pulso elétrico que o microfone gerou da voz e converte agora na voz que gerou o pulso elétrico lá em cima. Então, o microfone ele é o contrário do alto-falante. O microfone transforma a voz em pulso elétrico. O alto-falante transforma pulso elétrico em som. São fontes fracas porque não demandam grande energia. Trabalham com energia muito mais leve, em pulsações. Em analogia de circunstância, assinalamos em todos os lugares os mananciais de força mediúnica a se expressarem por mais fraco teor nos processos não ostensivos de ação do ponto de vista da evidência pública, pelos quais servidores abnegados do bem conseguem a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde, a cura de certo número de almas doentes, a repetição de avisos edificantes, a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento, ou a condução enobrecedora do grupo familiar a que devotam. O que ele está falando para nós? O doutrinador, por exemplo, é uma fonte de fraco teor. Ele recebe, sim, um influxo, mas é um influxo que vai trabalhar apenas na verbalização intuitiva, que vai alcançar, por exemplo, o comunicante que demanda uma energia muito maior do médium. Então, se da mesma forma essas fontes de fraco teor são utilizadas na indústria para nível de comunicação, assim também se dá no campo da mediunidade. Em todas as atividades mediúnicas, porém, nas quais a mente demande a construção do bem, sejam elas de grande porte ou de singela apresentação, a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas, possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e de sublimação. Então, o que ele fala nesse capítulo? Força elétrica que nós utilizamos e força elétrica mental é a mesma coisa. Os efeitos que a força elétrica faz na indústria, os efeitos que a força elétrica mental faz no campo da mediunidade. As fontes de fraco teor usadas nos processos de comunicação, as fontes de fraco teor elétrico mediúnico usados na comunicação, na doutrinação, na evangelização, nas palestras públicas. Tudo é troca de energia. O mundo é feito de energia. E felizes são aqueles que estão sendo intérpretes dos espíritos mais elevados. Semana que vem nós começamos o capítulo 6. Esse é apenas uma introdução. Né? Nós começamos a ver alguma coisa de circuito. E o capítulo 6 ele bate em circuito elétrico e circuito mediúnico. Aí a gente vai aprofundar um pouco mais esses conceitos e ver como que a mediunidade nada mais é que um processo elétrico. Se a gente faz uma
comparação superficial, né, a televisão é um médium, porque ela transforma a energia elétrica em som, imagem, em cor. O rádio é um equipamento, né, mediúnico, porque ele converte energia elétrica e energia magnética, já que ele tem antena de captação, em programas, em vozes. Assim também somos nós, muito mais equipado que qualquer componente eletrônico já criado até hoje. E quando nós conhecermos melhor nossos circuitos e ajustarmos eles aos níveis superiores, com certeza tiraremos um proveito maior de tudo isso. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. A prece, nós estamos unindo agora o nosso pensamento às correntes superiores e, ao mesmo tempo, fazendo uma troca. Porque, como estamos em dimensões diferentes dos espíritos, estamos em potencial elétrico diferente. Enquanto orarmos e mantermos o pensamento nessa oração, estaremos fazendo uma troca de energia. Então, quando oramos e mantemos o pensamento dentro dessa oração, nós estamos recebendo o influxo do pensamento deles, da energia deles, e estamos também renovando a nossa própria energia. Nesse momento, Senhor Jesus, onde concluímos mais um capítulo, nós ficamos profundamente encantados com a proposta da doutrina espírita. Pedimos que não nos falte vontade, entusiasmo, dedicação para conhecermos esses aspectos tão superiores do ensinamento, da mediunidade, que até então ficaram despercebidos por nós. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, pelo Lar Cristão Paulo de Tarso, para que os nossos pensamentos alcancem aquela instituição e levem até eles o nosso carinho, a nossa compreensão, o nosso pedido ao nosso Pai Celestial, que eles sejam pacificados, que eles tenham uma boa noite de sono, que eles tenham um sono restaurador das energias do corpo, mas, sobretudo, da aceitação das provas. E a nós, Senhor, nós te agradecemos profundamente por esta existência, por estes momentos que estamos desfrutando. E pedimos que continue nos abençoando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos que estiveram presentes. Semana que vem a gente dá sequência ao nosso estudo.